Cred, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da... Juntos até às 19 horas, porque logo mais tem bola rolando. Vamos conhecer o último finalista, o segundo finalista do Campeonato Paulista. 9h35, a bola rola no Allianz Parque. O bicho vai pegar, é dia de choque rei. Tem Palmeiras e São Paulo. E por isso o programa mais curto. A narração aqui na Bandeirantes será do Roger Williams, com os comentários de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, reportagens do Vladimir Catarino, e no plantão, além de comandar o Concentração a partir das 8 da noite, o Edu Pinheiro. Então, segunda-feira de futebol de jogo decisivo. Estamos no FM em 85,7, som forte, potente, de muita credibilidade do Rádio Esportivo do Brasil, da Rádio Bandeirantes, e pelo nosso canal no YouTube, com a nossa live que já está no ar, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Em Campinas, nesse momento, 31 graus, mais uma tarde de muito sol, de muito calor em toda a região. Para você também que está nos acompanhando através dos aplicativos, pelo Bandplay, pelo TuneIn, tem rádios, net, enfim, são diversas plataformas para você acompanhar a nossa equipe. Comando técnico de Carlos Batista, com os comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, também de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, já o Vladimir Catarino, com os boletins dos times de Campinas que se preparam para a Série C da competição em nível nacional. Também já o Edu Pinheiro com o Em Dia com a Bola e com a ficha técnica do jogo. E sem perder tempo, direto e reto, porque o programa é mais curto, vamos com o Fala Galera de hoje. Torcedor pontebretano, você renovaria com Dudu para a sequência da temporada? Sim, não e por quê? E na sua opinião, Bugrino, o Guarani acerta em comprar os direitos econômicos do atacante João Vitor? Participe conosco, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto e também através da nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Estou esperando a sua participação. Como o programa é mais curto hoje, aquela participação na média, principalmente nas mensagens de áudio, 30 a 40 segundos, para a gente poder colocar o máximo possível de participações. 971021493. Participe e interaja conosco com os trabalhos técnicos do Pedro Pecinato, PP na máquina do som, no streaming, com o corte das imagens, comandando o YouTube da Rádio Bandeirantes, Lucas Pessoa. Eles que são integrantes da equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, tá legal? Então é isso, 971021493, para você participar e interagir conosco nesta segunda-feira de futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos com as pautas da Ponte Preta. Primeiro reforço da Macaca para a disputa da Série C. Diego Tavares teve o seu nome publicado no bid da CBF. De saída do Paraná, atacante assinou com a Macaca até outubro deste ano. Gustavo 25 já realizou exames médicos e também deve ser registrado pelo clube alvinegro nos próximos dias. Atacante acaba se despedindo do Goiânia com apenas 6 jogos disputados e nenhum gol marcado. Aliás, esse jogador despertou no ano passado os interesses de Remo e Chapecoense. A Chape chegou inclusive a formalizar um pré-contrato com o jogador. Só que, no entanto, o Gustavo 25 teve um problema clínico de contusão, e aí a equipe da Chape acabou desistindo da negociação. Diretoria da Ponte Preta se aproxima de renovação com Dudu. Novo acordo com o volante será válido até o fim do próximo Campeonato Paulista. A Ponte que liberou o jovem goleiro Luigi e assegura a permanência de Pedro Rocha. Com a saída de Luigi e William Arthur, Guilherme Viana vai assumir a função de terceiro goleiro da Macaca, atrás de Diogo Silva e Pedro Rocha. E o destaque da Ponte no portal Carlos Batista no www.carlosbatista.com.br. Nesta segunda-feira é sobre Sérgio Rafael, clube
discute renovação do zagueiro pontebretano. Vamos com as pautas do Guarani. Bugre acerta a compra dos direitos econômicos de João Vitor ao Nova Iguaçu. Negociação gira em torno de R$400 mil com vínculo até o fim da temporada. Dinheiro da transferência de João Marcelo JM9 ao Atlético Mineiro deve ser utilizada para a compra de jogadores do atual elenco que estão emprestados e também na busca por mais reforços para a sequência da temporada. Botafogo de Ribeirão está próximo de acertar a contratação de Matheus Regis. O atacante, inclusive, já está em Ribeirão Preto e deve ser anunciado como novo jogador do Pantera. E o destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube mapeia o mercado em busca de novos jogadores. Quer saber mais? Acesse www.carlosbatista.com.br. Já também notícias do dia. O comentarista vai escolher um tema para comentar, tema relevante que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas é destaque nesta segunda-feira. Tema número 1. São Bento faz lição de casa e consegue se manter na Série A2 após vencer o Rio Claro por 3-0 no estádio Walter Ribeiro. O resultado em Sorocaba, somado ao empate sem gols em Santos da Santista contra o Votuporanguense, deixou o Bentão com 13 pontos. Mesma pontuação da Briosa, que por ter uma vitória a menos, caiu para a Série A3 como o próprio Rio Claro. Tema número 2. De acordo com o portal UOL, Neymar se preservou na semifinal do Campeonato Paulista para não desfalcar a seleção brasileira. O camisa 10, que estava com um incômodo na coxa esquerda, teria atuado pelo Santos se a decisão contra o Corinthians não ocorresse às vésperas da volta à seleção. O Brasil enfrenta Colômbia e Argentina nos dias 20 e 25 de março. Tema número 3. Conmebol aplica multa e portões fechados ao Cerro Porteño por ato racista contra Luís do Palmeiras. Entidade também cobra $50 mil e pede que o clube paraguaio publique ação nas redes sociais contra o racismo. Do outro lado, o Verdão discorda de punição colocada pela Conmebol e diz que vai acionar a FIFA. Palmeiras diz que punições ao clube paraguaio por atos racistas são insuficientes. Daí, portanto, os temas do programa de hoje, e eu estou esperando a sua participação através do 971021493. Mensagem de áudio, mensagem de texto e também através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite para deixar o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Carlos Henrique, o bate pesado, já na área conosco. Olha o CH aí. Fala, CH, grande e forte abraço para você. Boa tarde. Tudo bem, Boris? Boa tarde, um grande abraço a todos. Tudo bem. Vamos ao Fala Galera de hoje. Torcedor pontepretano, você renovaria com o Dudu para a sequência da temporada? Renovaria. Eu não morro de amores por esse jogador, tecnicamente falando, mas eu tinha uma expectativa muito grande, ele não confirmou, terminou bem o Campeonato Paulista, mas começou mal. Mas de qualquer maneira, renovaria. Na sua opinião, o Guarani acerta em comprar os direitos econômicos de João Vitor? Sim, acerta. Pela idade e pelo futebol. Acho que o Guarani, e pelo valor absolutamente possível, então o Guarani acerta. Leandro Boles. Muito obrigado. Tá aí o CH, o destaque do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço. Com carnes, massas, saladas, tem feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, as cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias num ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias. O João Dias que está lá todos os dias, através do WhatsApp 19 974 106068. É só procurar o João Dias e dizer que você ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes e solicita aí um super desconto para grupos acima de 10 pessoas, para você fazer aquele happy hour, um encontro com os amigos, aniversário, enfim. Essa é a dica. 974 106068.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788. Rádio Bandeirantes. Vamos com as primeiras participações. A galera aqui conosco através do 971021493. Boa tarde. Boa tarde, Leandro Boles. Opa. Tudo bem? Leandro Boles. Oi. Eu não renovaria com o Dudu. Não. Primeiro, que ele chegou com muita expectativa na Ponte Preta. É verdade. Segundo, ele foi muito mal. Apesar que chegou mal preparado fisicamente. Deu uma melhoradinha no final, mas não foi tanta coisa não. Jogador melhor, igual ele ou melhor e jovem a Ponte Preta tem. O Pedrinho que jogou a Copa São Paulo. É muito mais jogador do que ele. Mais jovem, mas mais jogador. Avelar de Hortolândia, um abraço a todos. Beleza, Avelar, muito obrigado pela sua participação. O Dudu tem 9 jogos com a camisa da Ponte e 1 gol. Inclusive jogou a Copa do Brasil. Ficou de fora do último jogo contra o Red Bull Bragantino e do jogo contra o Corinthians. Além do jogo da segunda rodada, quando ele acabou sendo expulso exatamente na estreia, né? Contra o Santos, ele acabou desfalcando a Macaca. O CH, muitos torcedores da Ponte, os montebretanos, estão pedindo mais a presença de jogadores da base, principalmente o Pedrinho, né? O Pedrinho Cascão. Por que Pedrinho Cascão? Porque na Copa São Paulo tem aquele ritual, né? Os jogadores que participam pela primeira vez da Copinha. É como na época da faculdade, né? Raspa o cabelo, faz algum corte exótico e cortaram o cabelo do Pedrinho a lá Ronaldo Cascão na Copa de 2022, ou 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato. E quando na minha primeira transmissão da Copinha este ano, não tive dúvidas, coloquei o apelido carinhosamente de Pedrinho Cascão. Só que ele foi pouquíssimo utilizado no time da Ponte, pelo menos, né, para entrar em alguns jogos. Gustavo Teles acabou entrando um pouquinho mais naquele jogo contra o Noroeste. E aí, CH, faltou para o técnico Alberto Valentim dar mais oportunidades para os meninos da base? Porque assim, analisando as escalações da Ponte, o Alberto Valentim parece que não gosta muito de trabalhar com jogadores da base, pelo menos num primeiro momento. É isso ou você entende de uma outra forma? Eu nunca conversei com ele a respeito disso, sobre conceito, como é que ele enxerga futebol. Eu tenho a impressão que ele gosta de trabalhar com jogadores mais experientes. Vide o elenco que a Ponte montou para o Paulista e está continuando na mesma linha para o Campeonato Brasileiro da Série C. Agora, evidentemente que se tiver um cara jogando futebol, ele não rasga a nota de 100. Ele vai poder aproveitar. Eu discuto muito essa coisa de oportunidade. Precisa ter qualidade. Se é da base ou não, precisa ter qualidade. Eu sei que na base tem qualidade, mas tem que o treinador também entender. Eu faria diferente, mas eu não posso discutir, né? Aliás, eu não posso discutir, não, eu discuto. Mas é muito difícil você contrariar, né, uma campanha dessa como a Ponte fez, né? 22 pontos, eu não esperava tudo isso. Então, o trabalho do Valentim para mim é bom, até o presente momento. Evidentemente que agora na Série C, tanto ele como o trabalho do Maurício Souza serão mais cobrados no Campeonato Brasileiro. Porque eu entendo, por exemplo, que não tem nenhum grandão no Campeonato Brasileiro da Série C, diferente do Campeonato Paulista. Então a cobrança vai ser muito grande. Se com jovens ou não, ele tem que dar resultado, né? E eu espero que ele consiga, tanto ele como o Maurício Souza, fazer um trabalho muito bom à frente dos dois times. Agora, eu sou suspeito de falar, eu gosto da base. Agora, quem tem que gostar é o professor Alberto. E o Pedrinho, detalhe, ele foi relacionado para 2 jogos contra Corinthians e contra Noroeste, mas acabou não sendo utilizado. Já o Gustavo Teles, este sim, foi utilizado pouco, é bem verdade. Foram 17 minutos no jogo contra o Noroeste e outros 6 minutos entrou no finalzinho no jogo contra o São Paulo, quando a Ponte venceu o Tricolor jogando lá no estádio do Morumbi. Mas é essa a questão, o ouvinte entende que o Alberto Valentim poderia dar mais oportunidades, principalmente para os garotos da base, que acabaram tendo um certo destaque durante a Copinha. 17h15, o quinto sinal já marcou. Vamos com mais participações, 971021493. Boa tarde, pessoal da Bandeirante Campinas. Opa! Com relação ao tema da Ponte Preta, não, acho que o Dudu não deixa saudade não na torcida da Ponte. A única coisa boa, positiva dele foi fazer o gol da vitória 2-1 em cima do Mirassol, lá em Mirassol. O resto foi só pancada
carrinho, carrinhada, expulsão, cartão amarelo, vermelho. Agora, o torcedor da Ponte, ele está muito magoado mesmo com esses irresponsáveis que vestiram a camisa da Ponte contra o Concórdia, um time semi-amador, um time que não tem história nenhuma no futebol, e tirou da Ponte Preta R$1 milhão. E é por isso que o time está parado aí, porque não tem competição. O time, esses irresponsáveis que vestiram a camisa da Ponte, que não conhecem a história da Ponte. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel, Vicente Cury, Campinas. Valeu, Valdemar, muito obrigado pela sua participação, a opinião do ouvinte. Sobre o Dudu, Dudu recebeu 4 cartões amarelos e um cartão vermelho e fez um único gol, como bem colocou o ouvinte, na vitória sobre o Mirassol pelo placar de 2-1. Vamos com mais participações, 971021493. Fala, Boles, tudo bem? Aqui é o Pablão, Campinas. Pablo, beleza, meu? Respondendo a enquete, acho que acertou sim em contratar o garoto lá do Nova Iguaçu. João Preço Vitor. bom, tem dinheiro aí com a venda do outro lá pra Minas. O João Marcelo. Achei que acertou sim. Agora deixa uma pergunta aí pra vocês, pro CH em especial, Fala, CH. já que ele tá falando da base aí Tá na da Macaca. O que ele acha aí de puxar mais atletas, tanto da Ponte quanto do Bugre, mais atletas aí do Sub-20, afinal de contas fizeram uma boa campanha aí na Taça São Paulo, tem muita gente para chamar. Valeu, muito obrigado, o ouvinte participando conosco, o Pablo, responde para ele aí, CH. É tão óbvio isso, né? Olha o João Marcelo pra onde ele foi, cara. Só deixar o rapaz jogar, não é? É o caminho obrigatório para os clubes médios e pequenos no país. Você tem que fazer uma base forte para poder ficar mais barato para você montar o seu time de cima e para poder negociar para trazer dividendo para o clube. Mas isso não é agora. Sempre foi assim. É que, infelizmente, algumas administrações olharam de maneira diferente para isso. Se você investir forte, com critério, trabalhar com carinho na base, você vai ter o retorno financeiro e técnico, com toda a certeza. E aliás, os jogadores do Guarani que a gente acompanhou, do Guarani e da Ponte a gente já citou, né, o Pedrinho, o próprio Gustavo, o zagueiro, né, o Diego Leão, tem o Domene também, que já teve algumas oportunidades no time de cima da Ponte, são jogadores que agradam, né, no caso do Guarani, por exemplo, tem o próprio Pedro Manuel, né, zagueiro jovem, mas de muita qualidade, tem o próprio aí, o Yuji, jogador que teve algumas oportunidades, vem tendo algumas oportunidades, e o Maurício Souza é um treinador que gosta de trabalhar com a base, né. Veja só o time dele, o próprio Natan Camargo, um jogador que não tinha uma expectativa muito grande. Claro que existia um conhecimento por parte do Maurício, jogou com ele lá no Aspirantes do Bragantino, foi campeão brasileiro sub-23 com o Bragantino, fez gol inclusive na final. Menino, né? Porque ele tem 19 anos, chegou e tomou conta da posição. E hoje é um jogador, não digo imprescindível no time, né? Mas ele é titular desse time do Maurício Souza e deu conta no recado. Jogador jovem, que acabou de chegar. Assim como outros, evidentemente, podem ter oportunidades. O Natan foi uma grata surpresa, não foi, CH? Foi. Existem várias situações que poderiam, né, que aconteceram e que poderiam ter acontecido. Várias situações, e lançar esse ou aquele. O fato é que você precisa ter autonomia e você precisa ter coragem. Agora, eu também entendo o outro lado. O Campeonato Paulista foi um campeonato muito curto e não dá tempo de treinar. É diferente do Campeonato Brasileiro. Como é que se ajusta um time? Treinando. Então agora no Campeonato Brasileiro é mais longo o campeonato, com mais espaçamento. Aí você pode, né, trabalhar o garoto, trazer para... Porque uma coisa é ser atleta do Sub-20, outra coisa é jogar campeonato profissional. É diferente. Eu não estou dizendo que é mais difícil ou mais fácil, estou falando que é diferente. Então é natural que essa adaptação às vezes demore para acontecer. Eu não estou defendendo ninguém, tá, gente? Eu estou colocando da maneira que eu enxergo o futebol. Então, no Campeonato Paulista, o Guarani utilizou porque não tinha saída. E deu certo. Até por uma necessidade, né? Foi necessidade, foi urgência, foi contingência. Agora, não foi uma coisa programada. Não foi. Se fosse programada, o contrato do João Marcelo tinha sido refeito, tinha sido assinado por um longo período no ano passado.
Então foi uma coisa que as coisas se juntaram. De qualquer maneira já faz parte do passado. Então no futuro, agora é diferente. Agora você vai atravessar um período até outubro, né? A Série C vai até outubro. Então você tem um tempo aí para você treinar, para você puxar da base, para poder treinar como profissional. Agora não adianta tirar da base e não botar para jogar. Então você tem que tomar muito cuidado, porque aí perde o ritmo de jogo. Muitas vezes você não, na posição, por exemplo, de lateral direito no time da Ponte, ou da lateral esquerda do time do Guarani, você tem um garoto da base bom, mas você não pode deixar uma titularidade ali de jogador experiente que veio para jogar. É complicado. É uma discussão muito interessante, mas eu sou sempre a favor de dar oportunidade para o atleta da base. Léo Porfírio também, um jogador que agrada, né? Inclusive fez gol na despedida do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B o ano passado, né? No penúltimo jogo, jogando lá na cidade de Brusque. Um abraço para Carlos Matozinho, sempre conosco em Itatiba, não renova nem de graça com o Dudu e Sérgio Rafael, a base tem que jogar, pedindo mais os jogadores da base, Pedrinho, Leão, Gustavo, Cauã, Miguel, sendo que o treinador da Ponte é teimoso em relação a isso. Boa tarde, Boles, o trabalho do Valentim é 40% a 60%. Vergonha perder a Copa do Brasil, não vão poder reclamar se atrasar o salário. Adriano de Serra Negra, eu só discordo, Adriano, em relação a atrasar salário, né? Eu acho que o clube tem que pagar. Independentemente da situação, né? Ele coloca aqui numa situação porque a Ponte deixou de ganhar uma grana legal, bacana na Copa do Brasil. Isso pode comprometer os vencimentos dos atletas, mas tem que pagar. É profundamente lamentável os salários atrasados. Hoje no Brasil, hoje não, já há alguns anos aí, parece que é algo que o clube de futebol que tem o salário em dia, ele merece um troféu. Na verdade, não. É uma obrigação, né? Do clube de futebol honrar os compromissos com o atleta. Porque quando o atleta é contratado, quando o empresário liga para o diretor de futebol, oferece jogador, para o gestor, enfim, evidentemente ele trabalha com a situação de que o seu jogador, o seu cliente vai receber, né? Agora, atrasar salário é profundamente lamentável. O Laco tá aqui conosco, dizendo que o Quinzão de Piracicaba levou o pau do burrinho da Central, e aí, Bola, sobe ou não sobe? Ô, Laco, pode escrever, o CH garante, uma das 2 vagas na elite do futebol paulista em 2026 será do 15 de Piracicaba. Bom, é o seguinte, já mais participações através do 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto. Acho que tem mais uma de áudio aí, né, Pepe? Tem mais uma, coloca mais uma então, vai. Boles, boa tarde, né? Opa. Você vê como é que é uma contradição pro Bugrinho, né? Torcedor do Guarani, aqui em São Paulo. Ontem eu fui torcer pro Santos, mas aí eu lembrei que o Santos tirou o jogo da Vila do Brinco, né? Então o Santos veio jogar com o Neymar em São Paulo, não jogou no Brinco. Depois, contra o Corinthians, eu estava em 88 na final, o gol do Viola em 88 eu estava no Brinco, e o jogo antes eu estava no Morumbi, no gol do bicicleta do Neto. Inclusive eu ganhei, na época, a camiseta do Neto de presente e fui roubado na rua, né? Depois do jogo. Então perdi, né? Então ficou difícil ontem. Aí eu falei, vou torcer para ver o Neymar jogar. Mas cadê o Neymar? Não jogou. Então o resultado, se ele não jogou e ele está ruim, então que ele seja cortado da seleção. Não é verdade? Agora, se ele veio pro Paulista, ele tinha a obrigação de jogar ontem, né? Então, se ele não está bem, então que seja cortado da seleção. Então, simples assim. Não vou entrar no mérito da questão, se ele estava onde, passeando ou não, porque jogadores que já jogaram assim, igual o Romário, já decidiram vários campeonatos. Tá bom? Valeu. Então é isso aí. Um abraço a todos aí, ao CH, ao Tigrão, a todos os amigos aí, e uma ótima tarde, de São Paulo. Valeu, muito obrigado. Aliás, o tema Neymar é um dos temas onde o comentarista vai poder escolher, eu acho até que no feeling, um dos dois ou os dois comentaristas vão escolher este tema para comentar. Então, mais tarde a gente volta a este assunto Neymar, que está dando o que falar. Olha, sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Aquele veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado. Pois é, tem um amigo meu que está procurando, hein? Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso. Só na Emerson Canadá Veículos. Sim, a Emerson Canadá Veículos é uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, além de importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos está lá te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vá lá e confira.
Emerson Canadá Veículos fica na rua Venâncio Gomes dos Reis, 105 no Jardim do Trevo, em Campinas. Você pode consultar também pelo 19-3278-4461. Anotou? Então anote aí, 19-3278-4461. Acesse também emersoncanadaveículos.com.br. São 17 horas e 26 minutos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Lembrando que hoje o programa é mais curto, hein? Até às 19 horas, porque 9h35 a bola rola. Tem Palmeiras e São Paulo. Vamos conhecer o segundo finalista. O Timão só está de olho. Claro que nesse momento não está focado no Paulista, não. Está focado no jogo de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, onde precisa reverter a vantagem do time equatoriano, uma boa vantagem do Barcelona. Mas o Corinthians já está lá e aguarda hoje o seu adversário na final. Já voltamos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas e você pode participar e interagir conosco no Esporte em Debate de hoje. O Fala Galera com os seguintes temas. Torcedor pontepretano, você renovaria com Dudu para a sequência da temporada? E na sua opinião, Bugrino, Guarani acerta em comprar os direitos econômicos do atacante João Vitor. Lembrando que o Guarani já recebeu aí o dinheiro do João Marcelo e mais uma compensação em relação ao Gabriel Menino, que acabou se transferindo do Palmeiras para o Atlético Mineiro e o Bugre tinha uma porcentagem. E, consequentemente, foram 3 milhões de reais. Mais detalhes no portal cardosbatista.com.br. Bolis, boa tarde, demais membros da equipe. Sobre a crítica em cima do Neymar, se não fosse o Neymar, o Santos nem se classificaria para as finais. É o Macedo do Parque Via Norte. E aí, CH? No Carnaval, eu só vou dar um exemplo para colocar a minha opinião. No Carnaval, o Hulk, final de carreira. Hulk, Atlético Mineiro. Ficou fazendo treinamento com personal e olha que ele está envolvido na final do Campeonato Mineiro, hein? E ainda tem Copa do Brasil, essa coisa toda. Enquanto, nada contra, hein? Adoro o Carnaval. Enquanto o Neymar estava lá com compromissos de patrocinadores no Carnaval, o Hulk estava treinando. E quando não está treinando, está lá na imersão na banheira de gelo e fazendo trabalho um atrás do outro. Meu Deus do céu, qual é o problema do Neymar? Não é físico? Não é treinamento? É ficar pronto para poder retornar? Agora, ele tem que fazer Eu, à distância, todo mundo fala que ele trabalha pra caramba e eu tô falando isso porque eu torço muito por ele. Agora, ele deixou o Santos na mão. E eu espero que o senhor Dorival não leve o Neymar machucado para a seleção. Já convocou. Agora dá tempo antes do jogo contra a Colômbia para desconvocar. Porque é jogo muito pesado. Pega o momento da Colômbia, o meio-campo de marcação da Colômbia e pega o meio-campo da Argentina. Ele vai tomar sopapo para tudo que é lado. Vale a pena? Com a palavra o técnico da seleção brasileira. Mas que ele largou o Santos na mão, largou. E não estou dizendo que ele não estava machucado. Ele estava machucado. Mas será que não poderia ter sido diferente? Não sei. Fica aí o ponto de interrogação para todo mundo pensar um pouquinho. Olha, são 17 horas mais 34 minutos, é o Esporte em Debate desta segunda-feira. Desktop Elite, a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece uma conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Então quer uma internet campeã? Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br ou ainda visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca.
Vamos com mais participações aqui na Rádio Bandeirantes através do 971021493. Boa tarde, Boris. Aqui é o Cláudio Medina de Atuba, Ponte Pretano. Uma pergunta para o CH. CH, você ficaria com o Diogo Silva ou Pedro Rocha no gol? Eu fico em dúvida. O Diogo Silva pode estar fazendo uma atuação boa, mas o Pedrão, para mim, eu acho que era melhor no gol da Ponte, hein? O que você acha, CH? Um abraço, fica com Deus. E aí, CH, o que você acha? Diogo Silva ou Pedro Rocha? O ouvinte prefere o Pedro Rocha, mas essa eu acho que é caçapa cantada, né? Eu prefiro o Diogo Silva. Nada contra o Pedrão, gosto muito do Pedrão. Acho que ele tem um futuro enorme pela frente, mas não tem nenhuma discussão. O que apresentou agora no Campeonato Paulista credencia o Diogo para ser o titular da Ponte até o final do ano. Também acho. Concordo com você em relação a isso. Diogo Silva chegou com toda a sua experiência e tomou conta da posição. Um dos principais responsáveis, além, é claro, da defesa, do próprio Alberto Valentim, pelo fato da Ponte ter a melhor defesa, ter tido a melhor defesa do Campeonato Paulista, que é a principal competição estadual do Brasil. Diogo Silva, 38 anos, ele atuou em 12 jogos neste Campeonato Paulista, ficou de fora, aliás, nessa temporada, porque conta também a Copa do Brasil, ficou de fora apenas do jogo contra o Noroeste, quando o Alberto Valentim levou um time alternativo, um time reserva, né? Jogou em todas as partidas o Diogo Silva, goleiro do time da Ponte. Foram 9 gols sofridos nessa temporada, né? Foram 12 jogos no total, 11 jogos no Paulista e uma partida pela Copa do Brasil. Então 12 jogos com 9 gols sofridos, sendo 2 pela Copa do Brasil, ou seja, 7 gols no Campeonato Paulista. Vamos com mais participações? A galera segue participando e interagindo conosco. Já o Vladimir Catarino, trazendo as informações de Guarani e Ponte Preta. Aliás, muita gente na dúvida, né? Quais são os times aí que vão disputar a Série C? A CBF já divulgou uma tabela base, mas ainda não trouxe detalhes em relação à tabela desmembrada. O Campeonato Brasileiro da Série C, turno único, 19 jogos, são 20 participantes. Ao final das 19 rodadas, os 8 melhores avançam. E aí serão 2 grupos. Normalmente o grupo formado pelo primeiro no geral contra o oitavo, o quarto contra o quinto, o segundo contra o terceiro, o sexto e o sétimo. Destes grupos, 2 grupos de 4 times, os 2 melhores após 6 jogos de ida e volta, avançam à semifinal e já garantem o acesso. 4 times que vão à semifinal, esses 4 times já garantem o acesso. Náutico, CSA, Figueirense, Tombense, Confiança, ABC, Caxias, Floresta, São Bernardo, Londrina, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. Mas os times que conquistaram acesso da Série D para a Série C, Anápolis, Retrô, Itabaiana e Maringá, e os times que foram rebaixados, além de Ponte Guarani, Brusque e Ituano, são estes os times do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos com mais participações, 971021493. Boa noite, Boris. Boa noite, CH, o Tigrão. Eu acho o seguinte, eu acho que a Ponte tem que montar um time competitivo para subir na série, para subir para a Série B. O que acontece? Fica contratando esses pés de goiaba aí, não dá certo. Tem que contratar um time, porque os times que estão nessa Série C são times bons, cara, tudo bons. Estão com os plantel faz tempo montado. A Ponte Guarani tem que montar um time para subir. Ponte Guarani e Ponte, para Campina ficar forte. Tá entendendo? Isso que eu penso. E sobre o Sérgio Rafael, eu não renovava com ele, não. Nem com ele, nem com aquele Matheus Silva. Eu apanhava os dois para fora. O moleque da zaga aí, o garoto da zaga é muito melhor do que esses dois. Um abraço, Mário de Hortolândia. Valeu, Mário. Grande e forte abraço para você. Esse termo pé de goiaba, confesso que não conhecia. Conhecia outros termos, né? Pé de rato, jogador macambúzio, entre outras situações, outras gírias futebolísticas, mas pé de goiaba não. Mas valeu, Mário. Tá registrado, já diria aquele narrador famoso. 17h40, mais participações do ouvinte aqui na Bandeirantes. Oi, Boris. Oi. Tudo bem? Boa tarde. Tudo aqui é bem. o Emerson Ponte Pretano de Valinhos, tudo bem? Fala, Emerson. Em relação ao Dudu, acho que
por ele ser um bom jogador, Boris, ele tá querendo ficar, de repente acerta o salário dele, abaixa o salário dele aí, dá pra ajudar sim, porque o campeonato da Série C, né, é um campeonato longo, né? E de repente tem desfalque e tal. Então pra compor o elenco, acho que vale a pena, sim, pelo status jogador, né? Agora, quanto ao Sérgio Rafael, acho que não, né, Boris? Já deu o que tinha que dar, né? Tem que dar chance pro menino da base aí, o Leão, aí, né? Que subiu, foi muito bem na Taça São Paulo, então tem que dar oportunidade. Renovando com o Emerson, também dá pra fazer ali de zagueiro, Arthur, Simon, acho que tá bom ali. Boris, uma informação, hein? Ponto tá trazendo um zagueiro do craque lá de Goiás. O Darley, né? Darley, se eu não tô enganado. É isso mesmo. Tá bom? Valeu. Comenta aí com nós aí, CH, fazendo um favor. Olha lá, CH. Um abraço, fique com Deus. Valeu, Emerson. Outro pra você. Darley. Já pensou? Já tem um Darley no time da Ponte, o atacante, agora tá chegando um zagueiro. Isso significa que talvez o Sérgio Rafael não permaneça? O Darley tem 1,86 m, estava no craque de Catalão, disputou o Campeonato Goiano em 11 jogos. 11 jogos. E ele atuou aqui nesses 11 jogos, foi titular em todas as partidas, 3 cartões amarelos. E antes de chegar ao craque, ele jogou no futebol português em 2 times. Antes ainda jogou no futebol de Goiás, no Grêmio Anápolis, no Vila Nova. Passou pelo Caxias, Cuiabá, ABC, Joinville. Jogou no Mojimirim em 2014, foi emprestado pelo Joinville e começou a sua carreira no Juventude. Pode estar chegando. A Ponte ainda não confirma o que deve acontecer aí nos próximos dias. O ouvinte, quero que você comente, CH. Eu não sei se uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu desconfio que sim. Está contratando o Sérgio Rafael, né? Matheus Silva, que não convenceram, né? O Matheus Silva quase nem jogou, né? No Campeonato Paulista. E aquela situação no final do ano, né? Aquele processo que depois foi retirado. Aí ele perdeu o clima total, né? Não que ele não tivesse direito de receber. Sim. Né? Mas que ficou sem clima, ficou. Então, provavelmente, isso vai acontecer. O jogador que está chegando eu conheço muito pouco para poder testemunhar ou falar alguma coisa a respeito. Vou tomar as devidas informações. Está trazendo agora essa informação. Sim. E a gente vai analisar se funciona ou não. E tem o Concha também, né? Concha tá por aí e não convenceu tecnicamente ninguém, né? Então... precisa contratar mesmo. Sabe quem mandou mensagem aqui pra gente? Tem a mínima ideia. O Massa. Alô, Massa. M-A-S-S-A. Massa. Boles a expressão pé de goiaba é para o jogador pé duro, em alusão à madeira da goiabeira que é dura. KKKK. É o Massa. Tá vendo, CH? Então, aquele jogador zagueirão, tem o pé duro. E o que tem no futebol atualmente é uma grandeza. Agora há pouco você acabou de citar um aí, né? Com todo respeito, sem cornetar muito. Mas o que tem de pé de goiaba no futebol é uma grandeza, hein, CH? Edivalmir é uma enciclopédia. Isso é. Conhece tudo. Grande abraço, Edivalmir. Pé de goiaba. Pé de goiaba. Vou guardar com carinho. Quer dizer, então, que pé de rato, pé de goiaba é a mesma coisa. E surgiu mais uma aqui, expressão, ó. Pé de jaca. Pé de jaca. Esse é para chutar a jaca. Ó, o Gerson de Pereira Barreto, sempre aqui conosco, dizendo que acompanha muito os times do Paraná e está ressaltando aqui que os times do Maringá e do Londrina vão dar trabalho na Série C. O Campeonato Brasileiro da Série C é um campeonato extremamente equilibrado, né? Assim como é a Série B, com exceção quando os grandões acabam caindo, né? E mesmo assim eles acabam tendo dificuldades. Veja só que o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, né? Só conquistou acesso no 3º ano, mas jogou aí 2 anos seguidos na Série B, outros times também. Lá atrás, outros gigantes que acabaram caindo já retornaram no mesmo ano. O Botafogo ficou 2, 3 anos aí, o próprio Vasco, né? Com exceções de Corinthians lá atrás, do próprio Palmeiras que voltaram, o Botafogo também, o Atlético Mineiro, o Grêmio, né? São times que lá atrás conseguiram voltar no mesmo ano. Caíram em um ano, no outro voltaram, né? Mas alguns times não, demoraram um pouquinho para voltar. É um campeonato extremamente complicado, a Série C é diferente da Série B porque é apenas um turno. Então a Ponte recebe um time, o Guarani recebe um time, ou sai para um time e não tem a oportunidade de num segundo turno, por exemplo, enfrentar esses times. Aliás, isso era uma briga, principalmente dos times, foi uma briga não, né? Uma sugestão que a CBF para esse ano não acatou,
de que o campeonato da Série C fosse igual à Série B e à Série A. Mas isso não foi acatado pela Confederação Brasileira de Futebol, então segue o mesmo modelo, o mesmo regulamento dos últimos anos. Turno único, 20 times, 19 rodadas. Após as 19 rodadas, 2 grupos de 4 times. 17h45, mais uma participação através do 971021493. Olá, boa tarde, Valdemar Cachelli de Santo Antônio de Posse. Fala, Valdemar. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao atual goleiro da Ponte, viu? Diogo Silva? Agora vai começar a Série C. Aí sim eu quero ver o tira-teima. Porque na Copa do Brasil ele falhou nos 2 gols. Tomou um no vão da perna e espalmou o outro no pé do atacante do Concórdia. Abraços a todos. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. 17h46. E aí, como é que tá a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para uma dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Por quê? Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e também a segurança de todos. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. E uma gama completa de peças originais e também de reposição. A Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Bom, o Vladimir Catarino vem chegando na área dentro do Esporte em Debate, atualizando as informações dos times de Campinas. Ele começa falando sobre o Guarani, o Bugre, em destaque aqui na Bandeirantes. Oi, Leandro Boles, ouvintes desse Esporte em Debate. Informações do Guarani. Bugre tem novidade, hein? Adquiriu os direitos econômicos do João Victor. Em torno de R$400 mil, o vínculo do João Victor com o Guarani até o fim da temporada, ele que estava ligado ao Nova Iguaçu. Lembrando que entrou uma boa grana aí nos cofres do Guarani, com a negociação envolvendo o João Marcelo, né? João Marcelo, uma das últimas e principais revelações do Guarani, acabou indo para o Atlético Mineiro, e a compensação financeira advinda do clube de Belo Horizonte vai ser utilizada na compra de jogadores do atual elenco, casos o João Victor, que estão emprestados, e também na busca por mais reforços para a sequência da temporada. Guarani que não deverá ter o Matheus Regis, né? O time do Guarani já acertou a liberação do Matheus Regis, que vai para o Botafogo de Ribeirão Preto. Inclusive o Matheus Regis já está lá em Ribeirão Preto e deverá ser anunciado como novo jogador do Pantera. O Matheus Regis teve aquele problema de uma contusão, também acabou sendo flagrado aí na balada, toda aquela polêmica envolvendo o seu nome, até porque ele era um jogador vindo da Ponte Preta, né? Então acabou não casando aí Matheus Regis e Guarani. Boa sorte na carreira. Ele vai para Ribeirão Preto, lá em Ribeirão disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani que está se preparando para a Série C. A estreia do Bugre vai ser contra o Maringá. O jogo vai ser no estádio Brinco de Ouro, né? O Maringá, que é um adversário que promete ser aí duro. Tá muito bem na terceira fase da Copa do Brasil. Ontem se classificou também para a semifinal do Campeonato Paranaense. É o primeiro adversário do Guarani. O jogo vai ser no Brinco de Ouro. A tabela básica já foi divulgada, a tabela detalhada ainda não. Mas a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro vai ser lá no fim de semana dos dias 12 e 13 do mês de abril. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. Valeu, muito obrigado ao Vladimir. Já ele volta trazendo informações da Ponte Preta. Vamos lá, CH, analisando então o time do Guarani. Sobre João Victor, algo mais a acrescentar. O João Victor, portanto, passa a ser jogador do Guarani. Eu confesso, CH, acompanhando jogos do Guarani, eu não vi nada de extraordinário no João Victor. É um bom jogador que oscilou altos e baixos nesta competição. Não vejo, por exemplo, o João Victor como titular absoluto do time do Guarani. Mas em oportunidades onde ele teve, né? Ele acabou se sobressaindo, não foi grande destaque, mas acabou aproveitando. E o Guarani apostando, eu acho que principalmente em relação à idade do atleta, né? 20 anos, gastou aí R$400 mil e agora ele tem vínculo com o Guarani até o fim da temporada. Você acha que foi uma boa? Eu acho que a gente pode considerar uma aposta ou uma realidade o João Victor no Guarani?
Então, a gente não sabe o que está por trás disso. De repente, o Guarani está fazendo uma ponte para ganhar dinheiro em cima daquilo que ele comprou. Então, eu acho, pela idade, pelo que ele demonstrou no Campeonato Paulista, que vale o dinheiro pago. O preço dele. Eu faria também. Principalmente por causa da idade. Então, perdeu o João Marcelo, mas está aí com o João Vitor. Acho que vale sim. Ele realmente não é nenhuma Brastemp, não é nenhum grande jogador, mas por que não? No Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai ser muito mais treinado, muito mais testado, muito mais utilizado caso ele fique no Guarani. Então é uma boa oportunidade. Eu acho que o negócio é bom para o Guarani. Bom, partindo do princípio desse atual elenco do Guarani, claro que outros jogadores vão chegar. Antes eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Matheus Regis, né, que está de fato se transferindo para o Botafogo. Vai ser reemprestado e passará a ser jogador do Botafogo. E só um detalhe em relação ao Matheus Regis que eu estava pensando aqui. Botafogo de Ribeirão. De Ribeirão. Ele pertence ao São Bernardo, né? E o São Bernardo será um dos adversários do Guarani na Série C. Então, contra o São Bernardo, ele já não jogaria. Então, seria desfalque em uma partida. E ele vai agora por Botafogo. O Guarani perde bastante, perde pouco. Deveria ter tentado uma renovação de empréstimo, até comprar mais difícil, né? Jogador já de 25 anos. O que você acha em relação ao Matheus Regis, que está indo para o Botafogo de Ribeirão? Eu acho bom jogador, mas no Guarani ele não conseguiu entregar o que dele se esperava. Essa é a realidade. Ele chegou para ser titular e não sustentou isso por um problema ou por outro problema, se dentro ou fora de campo. O fato é que ele não disse a que veio, na minha modesta opinião, no Guarani. Eu tinha a expectativa que ele produzisse muito mais, ajudasse muito mais. Não foi possível, repito, por esse ou por aquele motivo, e que ele seja feliz no Botafogo. Acho que o Guarani tem que seguir a vida dele e o Matheus Regis, com toda a sorte do mundo para ele, que é boa pessoa, mas precisa de orientação, tem a sorte lá no Botafogo. Hoje a gente debateu na tela da Band, os donos da bola, sobre posições carentes do elenco do Guarani. Praticamente uma unanimidade é o meia de criação, né? É a posição realmente mais carente do elenco do Bugre, pelo menos isso ficou evidente no Campeonato Paulista? Tem duas posições que eu não me preocuparia, as laterais dos dois lados e o gol. Eu não mexeria aí. Eu acho que precisa... Eu não sei se o Alan Santos vai jogar. Passou o campeonato todo machucado no Campeonato Paulista. O principal zagueiro que o Guarani tinha, pouco foi utilizado. Então, de repente, está recuperado. Isso é um reforço para o Campeonato Brasileiro, na minha ótica, não é? Em termos de titularidade. Os que jogaram, o restante, passaram pouca confiança para mim. Mas não são jogadores ruins. Agora, no meio-campo, precisa de uma boa reformulação e no ataque também. Não tem mais o João Marcelo. Quem que vai ocupar o lugar ali de homem mais adiantado? Como é que vai ser? Vai ser só com esses jogadores de beirada? Então o Guarani precisa contratar o 10, faz tempo que não tem. Precisa mais um segundo volante que jogue o jogo, né? De preferência canhoto. E na frente precisa no mínimo de mais um de beirada e mais um centroavante. Olha, o ouvinte mandou aqui para a gente, o Zé Carlos de Hortolândia, com base no gol de um jogador que já aparece aqui no site como jogador do Guarani, um zagueiro canhoto de 1,87 m, mas em princípio ele vem para o sub-20. Tem 20 anos, completou 20 anos nesse ano, 18 de janeiro. Rafael Werneck da Mata, 1,87 m, estava no Esfera. Passou pela base do Avaí, do Atlético Mineiro, Corinthians, o Sub-17 e também Cruzeiro. Você sabe que essa aposta que o Guarani está remontando a sua base, não é? Eu não conheço o atleta, tá? Mas com certeza deve ter a sua qualidade. Mudou o coordenador, né? O Batistella. Sim. É o novo coordenador, né? Então, tudo isso, tomara que signifique aumento de qualidade técnica. E a base é o coração de tudo, na minha opinião. E o Guarani tem um treinador que observa com muito carinho a base, né? Você veja que desses mais novos, o Natan foi uma aposta do Guarani e deu certo. Se as outras posições não funcionou da maneira que eles esperavam, mas na primeira volância ali, para mim o Natan fez um bom campeonato paulista. Então eu acho que vale a aposta, esse é o caminho, mas repito, se o time principal não receber
2, 3, 4 peças, o Guarani só vai participar da Série C, sem brigar por o acesso. Tudo isso no campo teórico, tá, gente? A gente conhecendo os adversários, a tradição de alguns, o elenco de outros. Então, os dois times de Campinas precisam de reforços. Agora, tem o ideal e o possível, né? Então, vamos aqui continuar acompanhando. É isso aí. Já aparece aqui como jogador do Guarani o Ryuta Takahashi, japonês de 20 anos. E aí deve ser utilizado pelo Maurício Souza, né? Jogador japonês. E vai ser aí, pelo menos essa a expectativa, utilizado no Campeonato Brasileiro da Série C. Não deixa de ser uma atração o Takahashi. Olha, nesse momento o elenco do Guarani. Atração pra quê? E pra quem? Futebol japonês, né? Sabe como é que é, né? Eu não tenho nada contra o futebol japonês. Você preferia um coreano? A minha esposa é japonesa. Toda parte da minha família. Você não acha que ele vai chamar uma mídia, por exemplo? O japonês do Guarani aí, ó. De origem oriental, o senhor me borrifou, não terminei de falar. Perdão. Então, o que acontece? É muito barulho pra pouca coisa. Eu pesquisei sobre o atleta. Idade, intercâmbio, tá tudo certo. Sim. Tudo certo, sem nenhum problema. Agora, ficar conjecturando, trabalhando, comentando em cima do Takahashi, desculpe, por enquanto, eu passo. Tá bom. Olha, o Guarani tem no seu elenco nesse momento Gabriel Mesquita, Emerson Júnior e Fred Conte, os goleiros, os zagueiros defensores, né? Alan Santos, Rafael Márcio Silva, Emerson Caio Dias, o Felipe Zamboni, Cauê Rafael, Ian Henrique, Lucas Justin, tem ainda o Lucão, tem o Rafael e o Lucas Rafael, né? Aqui chamado de Lucão, Pedro Manuel, Titio, Vinícius Cauê. Como meias tem o Takahashi, o Natan, Caio Melo, Anderson Leite, o Giva, o Vinícius Iuji, Daniel Isaac e Matheus Sarará. E os atacantes Lucas Macedo, João Vitor, Luiz Miguel, que num primeiro momento ele deve permanecer. Tem contrato até metade do ano. Bilu, Léo Porfírio, tem ainda o Samuel, o Eliseu, o Deni Júnior e o Raí. Matheus Regis não faz mais parte, tinha contrato até o fim da Série C, mas acabou o Guarani. Vamos considerar que abriu mão do jogador, né? Principalmente em relação a alguns fatos extra-campo que envolveram o Matheus Regis nessa curta passagem dele no time do Guarani. Então é isso, é o Bugre que segue a sua preparação visando a estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, praticamente um mês, né? A Série C vai começar no dia 12, 13 ou 14, sábado, domingo ou segunda. A tabela ainda será desmembrada, então tem um mês. Parece que é bastante, né? Mas o tempo vai passando, daqui a pouquinho o mercado fica cada vez mais difícil para a contratação. Também a questão salarial pesa. Jogador, para disputar a Série C, você tem que convencer, principalmente num projeto, né? Para voltar a disputar, para o time brigar, para o time subir. Tem tudo isso, convencimento por parte dos dirigentes em relação a essa situação aqui, tá bom? Então é isso em relação ao Guarani. Já a gente volta a falar mais sobre o Bugre Campineiro. São 17 horas mais 59 minutos. Em relação ainda mais ao Guarani, você pode acessar o portal Carlos Batista para saber mais detalhes em relação à compra dos direitos econômicos do João Vitor e também o Guarani, que segue buscando jogadores. A gente falou aqui sobre um meia de criação, de armação, mas também o Guarani busca jogadores para o setor defensivo, né? Maurício Souza, como eu disse, conta atualmente com o Rafael e o Lucas Rafael como os titulares. Tem o Titio Márcio Silva sendo os principais suplentes, além do Alan Santos, que ainda não entrou em campo. Ele acabou se machucando durante a pré-temporada. E a ideia é, de fato, substituir aí o espaço do Caio Dias, já que o Pedro Manuel e o René Santos também estão em reta final de contrato e nenhum deles, num primeiro momento, está nos planos do clube. Pontualmente 18 horas em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupança premiada sicredi.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Ontem, semifinal do Paulistão Neoquímica, o Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Fabrício Angileri. Depois Matheus Bidu, José Martínez, Ranieri, depois Rian, Carrídio, depois Bidon, Rodrigo Garro, depois Alex Santana, Memphis Depay e Yuri Alberto, depois Romero, técnico Ramon Dias. O Santos com Gabriel Brazão, JP Sherman, depois Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Smith, Gabriel Bontempo, depois Benjamin Roheiser e Tassiano, depois Álvaro Borreal, Soteldo, depois David Washington, Tiquinho Soares e Guilherme, técnico Pedro Caixinha. Apitou Matheus Delgado Candançan, que expulsou Zé Ivaldo do Santos a 35 do segundo tempo e Escobar também do Santos já nos acréscimos. Os gols no primeiro tempo 1-1. O Yuri Alberto para o Corinthians a 12 minutos e o Tiquinho Soares empatou aos 38. No segundo tempo, o gol da vitória do Corinthians, Rodrigo Garro aos 11. Público 48.046 e a renda R$3.469.000. O Corinthians na final do Paulistão ontem. Corinthians 2, Santos 1 e aqui na Bandeirantes a ficha técnica. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Olha, para você que está nos acompanhando através do YouTube, obrigado pelo carinho, pela audiência. Deixa eu registrar a galera aqui juntamente com o CH, que hoje está nos estúdios. Aliás, como todas as segundas-feiras, o CH está aqui conosco nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Carlos Matozinho sempre conosco. O Claudião também está ligado. Carlos Silva, Guarani Amor Eterno, Parelheiros, capital com Guarani sempre. Valeu, Carlos Silva. O Silvio Quitério Santos, boa tarde, Boles, equipe da Bandeirantes ligado nas notícias do esporte, sempre em primeira mão. É o Silvio de Sumaré. Valeu, Silvio. Grande e forte abraço para você, obrigado pelo carinho e pela audiência aqui conosco. É o seguinte, hein? A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como por exemplo aniversários, chás e confraternização. Já a linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Ela pode ser assada, frita ou ainda cozida. Tem ainda o levíssimo Seara. Esse é o preferido do CH, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos da Seara, sabe onde? Claro que sabe, é no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop. Lá você chega fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo ao local. Ou se você for de carro, tem estacionamento coberto no local. Loja também nos Amarais, a primeira loja do Iga. Tem ainda em Santa Bárbara do Oeste, fica ali na divisa com a Americana, próximo do shopping. E na mega loja em Sorocaba tem Iga Atacado. Bandeirantes. Do Limite Iga, sempre ligado, acompanhando a Rádio Bandeirantes. Boles, a Ponte tem que trazer o Vinícius Popó do Capivariano. Todo ano ele faz bastante gols onde joga. Abraços, Denis. Ô Denis, vou fazer o seguinte, hein? Vou ligar pro meu amigo Onivaldo Coan, o rei de Capivari, e pedir para que ele já se transfira para Ponte Preta. Daí ele ficaria de fora dos 2 jogos contra o 15 de Piracicaba e, convenhamos, iria nos ajudar. Boles, mude a aposta ao Massa. Valeu, Massa. Tá bom, tá registrado aqui. Quem mais? Um ouvinte que mandou pra gente aqui um texto, um arquivo, o Darcy Colombini. Vou dar uma resumida aqui, tá bom, Darcy? Realmente é de se ficar com muita raiva dos diretores do Guarani, que são verdadeiros amadores sem qualificação. São, na verdade, mais beneméritos que a Madre Teresa de Calcutá. O Palmeiras, por exemplo, vendeu o Hendrick por 60 milhões de euros e o Estevão por 61,5 milhões de euros. Total, 121 milhões e 500 mil euros, o que representa ao câmbio de hoje, quase 761 mil reais. O Guarani vendeu a sua joia pela fabulosa quantia de 2 milhões e 700 mil reais, o que representa 431.610 euros. Incompetentes. Se o jogador tinha potencial, por que não se precaveram e renovaram o contrato antes de escalá-lo no time profissional? Depois do sucesso, é óbvio que o empresário não iria renovar o contrato, pois em alguns meses ele estaria desvinculado do clube de graça. É o Colombini do Taquaral. Valeu, Colombini, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Vamos com mais mensagens, até para o CH comentar, 971021493. Boa noite, Boles, boa noite, CH. Eu vejo que a Ponte está querendo renovar com o Sérgio Rafael. A torcida não aguenta mais esse jogador em campo. Se olhar na A2, tem jogadores melhores, pô. Terminou agora a A2, a fase classificatória. Se olhar nos times aí, tem jogadores melhores. E outra, trouxe o centroavante que não faz gol, pô. Jogou na A2 do Goiano e o cara não faz gol. Na A2 aqui tem no Capivariano Vinícius Popó. Aí, ó. Moleque em 16 jogos fez 7, 8 gols, pô. Faz gol, jogo sim, jogo não. Tandy Negrão. Diretoria, olhem para os jogadores da A2.
Valeu, Tandy Negrão, sempre aqui conosco. CH, a Série 2 terminou a primeira fase, seria uma boa a contratação desses atletas jovens de potencial para o Guarani? Ou para a Ponte também? Independente de onde estejam, no interior de São Paulo tem muito jogador bom. Tandy tem razão, né? Agora, faz muito tempo que eu deixei de ficar levantando bandeira, indicando jogador, porque não é tarefa da gente, né? Quando contrata, a gente fala, ó, esse aqui me parece bom, esse não me parece tão bom. Eu, pelo menos, sigo essa linha. Agora, faz muito tempo que o futebol não passa pela meritocracia, principalmente os clubes do interior. Sabe por quê? Porque aí tem condição financeira, tem empresário parceiro. Eu não estou dizendo nada desonesto, estou dizendo que a banda toca desse jeito. Tá muito óbvio que esse Popó joga mais que esse 25. Óbvio. Isso eu fui atrás das informações. Agora a Ponte, por algum motivo, quer o 25 e que ele faça muito sucesso. Tá bom, olha, é o seguinte, tá rolando já uma janela de transferências extra, tá? Em relação a essa situação da janela de transferências, pode contratar agora, não pode. Então ela começou hoje, dia 10 de março, e vai até 11 de abril. Uma cláusula colocada no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, que permite a contratação além deste prazo. Isso se referindo àquele início, né, na primeira janela. Então, de 10 de março a 11 de abril, envolve atletas que participaram dos estaduais. A medida, assim, visa beneficiar atletas que ficam livres no mercado após disputarem as competições estaduais, previstas até 22 de março por clubes sem calendário na sequência da temporada. Então, é essa situação aí envolvendo, começou hoje, esta janela extra do futebol do Brasil. Vamos com mais mensagens. A galera participa conosco. Bom, Boris, boa noite, tudo bem? Aqui é o Edson. Boa noite. Fala, Edson, tudo bem? Chácara Primavera. É verdade que o João Marcelo ganhava R$ 1.500 por mês para jogar bola no Guarani? Se é verdade, só pode ser brincadeira, né? Porque hoje nem estagiário ganha isso, que não trabalha o dia inteiro. Estagiário ganha mais que isso. Como é que pode uma diretoria, um conselho administrativo, vendo um jogador, não é de agora, faz tempo que ele está aí, né? Deixar o cara ganhando R$ 1.500. O cara tem que ir embora mesmo, né? Porque tem um monte de cego, né? Não consegue ver o futuro de ninguém. Acho que nem o futuro dele mesmo eles conseguem ver. Só pode ser brincadeira essa diretoria, né? Outra coisa, né? Vão fazer a mesma coisa com o zagueiro, né? Vão contratar um outro zagueiro da mesma qualidade que tem aí. O menino da Massa vai perder esse também. Não vai pôr para jogar, para pegar experiência. Pedro Manuel, né? É só no Guarani, né? Brincadeira. Valeu, muito obrigado pela sua participação. O CH tem essa informação. O João Marcelo, JM9, ganhava R$ 1.500 no Bugre, ou CH? 3 mil por mês. Entendi. Tá bom. 18 horas e 13 minutos na área para participar conosco. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o fera da opinião. E as Tigretes o acompanham. Fala, Tigrão. Grande abraço, boa noite. Alô, Boales. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo band por aí, Tigrão. Aqui também tá tudo band. Bom, vamos pro Fala, galera. Vamos botar aí que eu tô com o celular aberto numa outra página aqui. Vamos botar o Fala, galera de hoje aí na telinha pra nós. Na sua opinião, o Guarani acerta em comprar os direitos econômicos do atacante João Vitor? Sim, acerta. Acho que é um jogador muito jovem, 20 anos, tem potencial, teve altos e baixos, é verdade, o que é absolutamente normal, mas mostrou qualidades no último Campeonato Paulista e o valor que chegou até a gente é muito baixo. Então, pelos aspectos técnicos, acho que é um jogador que vai ajudar na Série C e pelos aspectos econômicos de investimento futuro, acho que é um jogador que pode render bons frutos aos cofres do Guarani numa próxima janela de transferências, numa possível futura transação aí para o futebol do Brasil ou do exterior. Portanto, eu acho que acerta, sim, age com correção a diretoria do Guarani. E o Fala, galera da Ponte. Torcedor pontepretano, você renovaria com Dudu para a sequência da temporada? Eu renovaria. Acho que o Dudu começou muito mal fisicamente,
muito sem ritmo, jogou muito pouco na última Série B, aí veio para a Ponte, para o Paulista, ele estava no Mirassol, né? E jogou muito pouco. E aí demorou um pouco para entrar, mas terminou o campeonato bem. Mostrou evolução, um jogador que indiscutivelmente sabe jogar. Quando terminou a participação da Ponte no Paulista, ele ainda estava muito longe daquilo que é o seu ápice físico e daquilo que tecnicamente ele pode produzir. Mesmo assim, já tinha mostrado evolução, portanto, eu renovaria sim com o Dudu, sem nenhuma sombra de dúvida. Leandro Boles. O Tigrão, estava conversando aqui com o CH agora há pouco, né, em relação ao boletim do Guarani, que a gente já reproduziu na voz do Vladimir Catarino, em relação a algumas situações do Bugre. Primeiro, a saída do Matheus Regis, na sua opinião, uma saída correta, não tinha mais por que continuar do Guarani, tá indo lá pro Botafogo. Como é que você viu essa saída do Matheus Regis, Tigrão? Jogador que não cria raiz em lugar nenhum, né, Boles? Então, tecnicamente, ele é apenas razoável, mas ainda não é um jogador que a gente possa dizer é bonzão, de jeito nenhum. Teve uma participação razoável no São Bernardo, abaixo de razoável, bem abaixo de razoável na Ponte, e quase razoável, um pouco abaixo também de razoável no Guarani. Eu não renovaria não, e eu acho que boa sorte para ele, mas não ornou com a camisa do Guarani. Hoje a gente falou um pouquinho na tela da Band, né, Tigrão, também com o seu comentário. Gostaria que você comentasse agora no Esporte em Debate sobre as posições mais carentes desse elenco do Guarani, onde a diretoria deveria focar, ou é a posição mais carente, ou as posições mais carentes. Qual o seu comentário em relação a isso? A mais carente é na meia. Testou Anderson Leite, testou Giovani, testou João Vitor, testou Isaac, e hoje o torcedor do Guarani, se for escalar o time, ele não sabe como fechar o tripé ou o quadrado de meio campo completado por um meia. Então essa é a mais carente, mas eu acho que precisa minimamente de mais um zagueiro, o meia, e mais um atacante centralizado e um de beirada, para que o Guarani entre com mais possibilidades dentro da Série C. Falávamos em relação a Guarani e Ponte, que eu não considero, com os atuais elencos, e analisando as equipes, as demais 18, são um total de 20, que vão disputar a Série C, eu não considero nem Guarani, nem Ponte Preta como favoritos. Podem surpreender positivamente, tomara que sim, mas não entram na Série C com os elencos atuais, não entram como favoritos, como postulantes na primeira prateleira de postulantes ao acesso para a Série B no ano que vem. Não entram. Com os elencos que aí estão, não. Guarani precisa de 4 a 5 e a Ponte idem, mas contratações, né, cara? Não é trazer, vamos ver, toda vez que vem algum jogador, a gente fala, vamos ter que esperar um pouquinho e tal. Esse é jogador aposta, é composição de elenco, de repente não é superior àqueles que estão aí e que não convenceram. Então, contratações. Claro que dentro de um padrão salarial que o clube pode pagar, claro que dentro da realidade financeira do clube, mas sem dúvida nenhuma que agora aí o tempo passa muito rápido, daqui a pouco estaremos no final de semana 13 e 14 de abril e vai rolar o melão. A Ponte já tem um café pequeno aí, que é o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, camisa forte, né? Time multicampeão dentro do seu estado, e o Guarani pegando esse Maringá aí que vem voando, né? Terceira fase de Copa do Brasil, eliminou o Curitiba e foi ele, Maringá, no lugar do Curitiba para as semifinais do Campeonato Paranaense. Então, deem uma olhada na primeira rodada e depois vem bucha por aí, né? Você tem que encarar São Bernardo, você tem que encarar Náutico, né? Equipes realmente complicadas aí dentro da divisão. Então, podem ficar espertos, né? Nós falamos aqui do Figueirense, nós temos que falar do Brusque, nós temos que falar do Retrô, que é uma força emergente do futebol pernambucano e que está aí a toda hora enchendo o saco os três grandes lá de Pernambuco, Santa Cruz,
Sport e Náutico não necessariamente nessa ordem. Então, precisa contratar sim, eu acho que o Guarani de 4 a 5 no mínimo, mas se puder trazer só mais um, além do que já foi anunciado por aí. Só mais um? Tem que ser um meia, camisa 10, homem de articulação, homem de transição meio-campo-ataque, de aproximação meio-campo-ataque. Se for só um, essa é, sem dúvida nenhuma, a mais carente. Boles. Boa, Tigrão. Olha, você falou e citou o Maringá, a gente já vem citando, né? Adversário de estreia do Guarani na Série C, e é um trabalho longevo do Jorge Castilho, treinador de 42 anos, tirou o time lá da Série D, subiu para a Série C, vem fazendo um bom trabalho mais uma vez este ano. Ele está desde 2020 no Maringá. Foi auxiliar técnico, depois assumiu o time 2021, 22, 23, 24 foram 41 jogos com 23 vitórias. E este ano são 15 jogos com 8 vitórias. O Maringá, que está na semifinal do Campeonato Paranaense, eliminou ontem o Coritiba e está na terceira fase da Copa do Brasil, quando os grandes, né, os considerados grandes, claro que outros times grandes já estão disputando a competição. Mas, por exemplo, os 4 times de São Paulo entram na terceira fase. Palmeiras, Corinthians e São Paulo, por estarem disputando a Libertadores, mesmo que o Corinthians seja eliminado na quarta-feira nesta pré-Libertadores, mas por esse fato de estar disputando, ele já entra direto para a terceira fase, e o Santos por ter conquistado a Copa do Brasil, além de Flamengo, outros times aí que também vão disputar a competição. Então o Maringá já tem a sua vaga assegurada para a terceira fase e mais uma grana que entra nos cofres do clube, dá para fazer o investimento. Olha, alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar a dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo, vai comprar material de construção? Peça pelos produtos da Pisocol. Você já sabe, com Pisocol, colou, ficou. Ela está presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é sua parceira para uma obra bem feita, é tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Olha, fica participando conosco do Fala Galera, que pergunta pra você: torcedor pontebretano, você renovaria com Dudu para a sequência da temporada? E na sua opinião, o Guarani acerta em comprar os direitos econômicos do atacante João Vitor? É 97102-1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto e também através do nosso YouTube. Arquibancada virtual, nosso chat ao vivo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça de deixar o seu like, hein? Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos agora com o noticiário da Ponte Preta. O Vladimir Catarino retorna na área para trazer as últimas informações da Macaca. Oi, Leandro Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Já tem o nome do Diego Tavares no bid, hein? Reforço contratado para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele que estava no Paraná Clube assinou com a Ponte Preta até outubro, até o final aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogador de velocidade, né? Aquele tradicional ponta. Já passou por diversas equipes. Aqui na região esteve inclusive na Inter de Limeira em 2022. Chega agora como reforço ponte pretano para a sequência da temporada. E não é só ele, também já está por aqui o Gustavo 25, ele que já realizou exames médicos e deverá ser registrado aí nos próximos dias. 2 reforços para o sistema ofensivo ponte pretano, jogadores que vêm avalizados, né? Jogadores com a confiança do técnico Alberto Valentim para ajudar a Ponte Preta na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Gustavo 25 estava no Goiânia, jogou apenas 6 partidas lá, não marcou nenhum gol, mas em outras equipes, no futebol goiano, também no futebol paulista, ele sempre foi muito bem sucedido. Estão chegando 2 jogadores e também a permanência do Dudu está sendo acertada. A diretoria da Ponte acredita nesta renovação contratual. Dudu, que tem seus direitos ligados ao Vitória,
Como não há interesse do Vitória na volta do jogador para o time baiano, a tendência é que o Dudu tenha o seu contrato renovado pelo menos até o fim do próximo Campeonato Paulista. Jogador importante, né? Ele alternou bons e maus momentos aí durante o Campeonato Paulista, mas tem o aval do técnico Alberto Valentim. Chega esta renovação a se confirmar para se manter aí na briga pelos titulares na equipe da Ponte Preta Macaca, que está na preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro jogo vai ser fora de casa, lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, contra a equipe do Figueirense. Boles. Muito bem, valeu, Vladimir. Tava vendo aqui o Diego, que está chegando, né, já regularizado, o Diego Tavares. Se eu não comi bronha, CH, em nenhum time, a Ponte Preta será o 19º time do jogador, que tem 33 anos. O último time dele foi o Paraná. Esse ano, 9 jogos, 1 gol no Campeonato Paranaense. No Brusque, o ano passado, foram 51 jogos. Diego Tavares, um jogador rodado, conhecido, passou aqui em São Paulo no Botafogo, no São Bento, como eu disse o Vladimir, na própria Inter de Limeira. Teve um bom momento também lá no Fortaleza, Avaí. Enfim, é um jogador rodado, um jogador aí que passou por vários times. É um jogador de beirada, pode fazer também a função de lateral direito e chega para vestir a camisa da Macaca. Como é que você avalia essa contratação? Eu tenho dúvidas. Espero que dê certo. Esse é meu desejo, minha torcida. Eu sei que está muito difícil contratar, mas eu quero esperar. E eu não estou ficando em cima do muro, não. É que realmente, se você perguntar na lata, para mim, você contrataria o jogador? Não, não contrataria. Não contrataria? Mas por quê? Porque ele vem de um ano negativo, né? A Ponte já veio de um ano passado negativo, não é? Tem a queda do Paraná e é um jogador que eu não acho uma solução para a Ponte. É a minha opinião. Mas de repente chegar aí e dar certo, a gente vai torcer para isso. Só penso que se tivesse que definir, Carlos Henrique, você contrataria o jogador? Não. Entendi. E o Gustavo 25 vem aí. Ô CH, como é que fica essa situação aí? Porque a Ponte deve, porque o Gé tá voltando, né? 3 centroavantes de área, aquele camisa 9, né? O Gustavo 25, pelas características que a gente pesquisou aqui, até por vídeos, enfim, pela estatura do jogador, 1,92 m, aquele jogador mais parado, mais de área. Tem o Danley e tem o Gé. 3 centroavantes, não é muita coisa para a disputa de uma Série C? Bom, o Danley eu não conto. Tem o Bruno Lopes também. Mas eu digo, viu, Tigrão, mais 9-9, né? Eu acho que o Bruno Lopes, ele pode até fazer essa função, mas ele é mais um jogador, pra mim é mais um segundo atacante, é um jogador de beirada. Mas pode ser incluído também nessa lista aí. Olha, é uma bola muito dividida essa, porque pra mim, eu não sei como é que o Gé vai voltar. Se o Gé vai voltar inteiro, sem medo, jogando um futebol. E a outra pergunta, e a cabeça do Gé, como é que vai estar? Vai estar focada na Série C do Campeonato Brasileiro? Espero que sim. Bola ele tem pra isso. Agora, clinicamente, eu não sei como é que o atleta vai voltar. O Danley não funcionou, então a Ponte está apostando no 25. Eu não iria por esse caminho, mas a mesma coisa eu falei do meio, eu tô falando do centroavante aí. Espero que dê certo, mas é um jogador muito duvidoso. E aí, Tigrão, seu comentário em relação à Ponte Preta. Diego Tavares, regularizado, 33 anos, e chega para defender a Macaca. E também sobre essa situação dos atacantes, aí você acha que alguém pode dançar ou ele vai, o Alberto Valentim, a comissão técnica, com esses 3 ou até 4 centroavantes para disputar a Série C? O Diego Tavares eu não traria. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de criatividade. Pode surpreender? Pode. Torço para que surpreenda positivamente? Sim, claro que sim. Claro, nunca vou agir de forma diferente. Mas eu acho que tem tanta opção melhor, né? 19º time, 33 anos. A Ponte já tem um time de média de idade alta, né? Será que se você pegar o moleque da base aí que andou fazendo gol aí na Taça São Paulo e dar uma oportunidade e botar aí para treinar com os profissionais, né? E já ir canchando o cara, já ir levando para concentração, levando para o banco. Será que não é mais produtivo? Não é menos risco? Não é o bom risco de repente você revelar um bom jogador, começa a fazer gol aí? Veja o que aconteceu com o João Marcelo, né?
no Guarani. Só não pode dormir de botina, né? Mas bota o moleque, ou de repente nesse interiorzão aí, A2, A3, Campeonato Pernambucano, Campeonato Cearense, Campeonato Carioca, Catarinense, Paranaense. Será que não tem jogador mais jovem querendo um lugar ao sol, querendo uma projeção maior, uma vitrine maior, que a Ponte é uma grande vitrine, mas apesar de ser Série C, ainda assim é uma grande vitrine, né? Aí vem o 25, então é assim, o 25, o Gustavão. Então vem o 25 e vem o Diego Tavares. O que a gente vai dizer pro torcedor da Ponte? Como que eu posso, com total honestidade de propósitos e com muita boa vontade com a diretoria da Ponte, dizer que eles são melhores do que os que aí estão? Que foram, diga-se de passagem, um fiasco. Excluo o Gé. O Gé eu vou excluir, né? Porque não jogou. Agora, o Darley, quantos gols ele fez, Boris? O Darley, 0. E o Bruno Lopes, quantos gols ele fez? 2. Num único jogo. Contra o Noroeste. Então, mas jogou menos. Por que um cara que fez 2 gols teve menos chances do que um cara que teve mais chances e não fez nenhum? Ah, e tem o Vitor Andrade também. Esse é beirada, né? 0. Não fez nenhum também? Não. Então. Quer o Renato? Quero. 0. Então, esses são os caras que aí estão. Vai ter que dispensar alguém, né? Vai ter que dispensar alguém. Agora, sabe quem é o artilheiro do time da Ponte na temporada? São 2, né? Os 2 que fizeram mais gols. O Gé? Gia Dias. Não, o Gé não, né? O Gé não jogou esse ano. Você tá falando 25, ok. É isso, desse ano. Gia Dias e Everton Brito. 3 gols. 3 gols. Sendo que o Gia Dias, se não me falha a memória, foram 2 de pênalti, né? Inclusive no derby. O Jean Dias, não, 2 de pênalti. Foi o Barcelos no derby. Não, o primeiro foi do Gia Dias, o segundo do Barcelos, né? Contrário. Mas foi isso. Primeiro do Barcelos, segundo do Jean Dias. Isso. Então, ele fez um contra o Santos também. Bom, veja a carência. Você tem 3 centroavantes, momento, só que o Gé não jogou. Então você se virou com 2, Darley e Bruno Lopes. E os artilheiros são 2 de beirada. Everton Brito e Jean Dias. É muito pouco. E aí você me pergunta dos 2 que estão chegando. Diego Tavares e o Gustavo, 25. E eu falo aqui pro torcedor da Ponte. Não tenho certeza que eles são superiores. Não consigo, nesse momento, avalizar como jogadores de maior condição técnica do que aqueles que já estão aí. Estou me referindo especificamente ao Darley e ao Bruno Lopes. Eu acho que está respondido, ou não, Bolis? Ah, não tenho dúvida alguma, né? A gente vai ter que esperar. Cara, eu tô botando fé no Gustavo Tanque, hein? Eu acho que é um garoto aí, ele teve não tão garoto assim, mas é um... Você já lançou Gustavo Tanque nele? Tem 1,92 m, 92 quilos, Tigrão. Você já lançou Tanque. Gustavo Tanque, né? Foi seguro, hein? E ele é um jogador no qual chamou a atenção do Remo, depois se chamou a atenção da Chapecoense, mas acabou tendo um problema. Eu não me recordo do problema que ele teve, eu trouxe essa informação na sexta-feira. Tinha até um pré-contrato com a Chapecoense, mas acabou desistindo do negócio. E ele que passou também pela base do Santos, jogou até foram 3 anos da base do Santos, jogou com o Gabigol, jogou com outros jogadores. Quer dizer, o cara não fica 3 horas não, né? 3 anos na base do Santos se não tiver um mínimo de qualidade, né? Ele não continuaria. Então tem toda essa situação, mas a gente vai aguardar. O próprio Darley, eu tinha até uma expectativa dele e acabou não se concretizando, né? Então a gente vai ter que esperar, principalmente o Gustavo 25, mas pelas características, é um jogador mais de área, né? Um jogador de presença de área. Enquanto isso, eu estou tentando procurar aqui o que aconteceu. Tá aqui, ó. Lesão no tendão de Aquiles. Ele sofreu essa lesão no Centro-Oeste em junho do ano passado, mas voltou a atuar ainda na temporada passada e este ano jogou pelo Goiânia. Então é um jogador que, apesar de ter tido este problema, ele já teve a sua recuperação, tanto é que estava jogando. Então a gente tem que aguardar
chegada dos atletas, como o Alberto Valentim vai montar o time, principalmente se o Gé voltará, como voltará o Gé, porque indiscutivelmente é titular absoluto do ataque da Macaca. São 18 horas e 35 minutos, vamos a um rápido intervalo e você segue participando conosco, temos muitas mensagens aqui. O André colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5 mensagens. Vinícius Popó, o cara faz gols, artilheiro da Série 2, tem que ser contratado. Valeu, André, um abraço pra você. Quem mais aqui, ó? Rapidinho. Itamar, Velha Guarda, torcida Jovem da Ponte, Jardim Eulina. Colocando jogadores que estão tendo destaques na Série A4, Fábio Azevedo, do São Caetano, 11 gols, Marcos Paulo, Taquaritinga, 10, Daniel Cruz, esse já é um pouquinho mais veterano, União Barbarense, 6 gols, Gustavo Índio, do Nacional, 6 gols, Matheus Arcanjo, Colorado Caieiras, 5 gols, enfim, são os torcedores, né, opinando em relação aí a jogadores que poderiam vestir as camisas de Guarani Ponte e Ponte Guarani. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola da Rádio Bandeirantes. Ontem, Corinthians 2, Santos 1, Timão na final. Público na Neoquímica, 48 mil com 3 milhões e 400 de renda. Logo mais, 21h35, Palmeiras e São Paulo aqui na Bandeirantes. Quem narra é Roger Williams. Olha, o Conselho Técnico da Série A2 se reuniu hoje e saiu a tabela das quartas de final. Cada um pegando o seu, é mata-mata. Atenção, sábado, todos os jogos de ida. 15 horas em Santo André e Primavera. 17 horas em São José dos Campos, São José e Taubaté. 18 horas no sábado, Piracicaba 15, Capivariano. 19 horas no sábado, Araraquara, Ferroviária e Ituano. E na quarta, dia 19, os jogos da volta. Aí saem os 4, aí cada um pega o seu, mata-mata, e 2 sobem para o Paulistão. Lembrando que Rio Claro e Portuguesa Santista foram rebaixados para a Série A3.
No Carioca, tudo definido. Sábado, Flamengo 2, Vasco 1. Ontem, Volta Redonda 0, Fluminense também 0. Mas na primeira, o Fluminense venceu por 4-0. A grande final é Flamengo e Fluminense. E já vai começar na quarta-feira, Maracanã, 21h30. O segundo jogo, final de semana, no Mineiro. Sábado, último, Atlético 4, América 0. Sábado, o jogo final do Independência. O Atlético pode perder até por diferença de 3 gols, que fica com o título no Gauchão. O primeiro jogo foi na Arena Grêmio, sábado, Grêmio 0, Inter 2. Domingo, jogo no Beira-Rio, o Inter pode perder por diferença de 1 gol, que fica com o título do Gauchão. No Paraná, a novidade foi a eliminação do Coritiba. Ontem no Couto Pereira, Coritiba 1, Maringá também 1. No primeiro jogo em Maringá, 2-0 Maringá. No agregado, 3-1 para o Maringá. Então é o seguinte, sábado teremos já a semifinal, o Operário de Ponta Grossa recebe o Londrina, e domingo em Maringá e Atlético, depois os jogos da volta, e saem os finalistas do Paranaense. No Campeonato Baiano, tudo definido, Vitória e Bahia. Só pra mudar um pouquinho, né? O Vitória meteu 3-0 no Atlético da Lagoinha sábado, e o Bahia tinha perdido o primeiro jogo, 2-1 para o Jacuipense. E ontem, em Feira de Santana, Jacuipense 0, Bahia 5. Então a grande final, vitória do Thiago Carpini, vitória invicto ainda esse ano, Vitória e Bahia. Lá no Cearense também tudo definido, o Fortaleza eliminou o Ferroviário e o Ceará eliminou o Maracanã. A grande final é Ceará e Fortaleza. No Catarinense também tudo definido, o Avaí eliminou o Santa Catarina e a Chapecoense venceu o Joinville 2-1 ontem. Então a grande final é Chapecoense e Avaí. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. De Bandeirantes, segue a gente lá no Instagram, hein? @LeandroBoles com 2 L's e S. Segue também a Rádio Bandeirantes. Fui agora há pouco no Espaço Gourmet aqui da Rádio Bandeirantes saborear um belo bolinho de queijo. É um bolinho de queijo, tinha coxinha também. E observei que está começando a chover aqui nos altos do Jardim São Gabriel. E de acordo com o CEPAGER da Unicamp, não chovia em Campinas desde a última chuva foi no dia 20 de fevereiro. Hoje, dia 10, há registro de chuva, pelo menos em algumas regiões da cidade. Se estiver chovendo aí na sua região, manda pra gente aqui, 97102-1493. Lembrando que vamos até às 19 horas, então o tempo está passando. Vamos lá, Tigrão, eu gostaria da sua opinião dos temas que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques nesta segunda-feira. Tema número 1 é o São Bento. Fez a lição de casa e conseguiu se manter na Série 2 do Campeonato Paulista ao derrotar o Rio Claro por 3-0. Rio Claro e Santista foram rebaixados. No tema número 2, Neymar se preservou na final do Campeonato Paulista de acordo com o portal UOL, para não desfalcar a seleção brasileira. E o tema número 3, Conmebol aplica multa em portões fechados ao Cerro por atos de racismo ou ato racista contra o Luigi do Palmeiras, mas o Verdão discordou da punição e diz que vai levar o caso para a FIFA. Antes, o Massa sempre aqui conosco dizendo se não é pão de queijo, não, é bolinho de queijo. Existe bolinho de queijo também, viu, Massa? Não necessariamente precisa ser pão de queijo, tá bom? Aliás, se você quiser mandar um kit aqui pra gente, a gente agradece. E o Abimael Costa tá dizendo que está chovendo no Ouro Verde. E aí, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar? Falar do Neymar, né? Polêmica essa ausência do Neymar no jogo de ontem, na semifinal do Campeonato Paulista. Polêmica. Uma das semifinais, a outra é hoje, daqui a pouquinho a gente transmite aqui com o comando do Roger Williams. E aí?
não jogou porque foi preservado, não jogou porque tinha risco de estourar. Essa é a versão do Santos. E a versão do jogador. Fiz um teste hoje de manhã, ele falando ontem. Fiz um teste hoje de manhã e ainda estou sentindo. Muito bem. Então, companheirada, o Neymar está contundido. Mas estava lá também, é problema dele, hein? Vida particular eu não gosto de me meter. Só estou dizendo que se ele já estava nessa fase aí de riscos na musculatura, porque madrugada em claro, né? Ah, tem muito dinheiro, não tá nem aí. Bom, isso é um problema dele. E ninguém deve meter o BD. Porém, seleção brasileira não é de ninguém, é do povo brasileiro. Seleção brasileira tem que ser levada a sério, ou a sério, muito a sério. Porém, nós temos que dizer aqui que a classificação da seleção brasileira não está assegurada, não. Não está. E agora começa a sair da baba do quiabo aí, né? Pega a Colômbia, em casa. Quando eu digo em casa, no Brasil. Depois, a Argentina lá no Monumental de Núñez. Campo do River Plate. Vazando gente pelo ladrão contra a atual seleção campeã do mundo. E aí? O Dorival, que botou o Neymar numa pré-lista, depois na lista oficial, e agora veio no sábado, ou ontem, no domingo, o Neymar no banco fazendo número e não entrou. E o Santos, se tivesse 3-0 para o Santos, não precisou. Não. 2-1 no pau da goiaba, o Santos tentando empatar para levar o jogo para os pênaltis, e o Neymar não entrou. Contundido. Essa é a pergunta de $1 milhão. O Dorival vai manter a convocação do Neymar ou vai cortá-lo? Ou vai esperar a apresentação para testar junto ao departamento médico da CBF, o médico da seleção brasileira, e aí tomar a decisão? Vamos aqui homenagear o nosso grande guru do cume da Serra do Japi. Vamos aguardar. Boa, Tigrão. Olha, o Tony no Campo está dizendo que no Castelo está chovendo. Valeu, Tony. Região do Campo Grande também chovendo. O 2067 mandou aqui pra gente. Não consegui decifrar o nome. Tá bom, mas tá valendo aqui. Mandou inclusive até um vídeo, chovendo bastante. Quem mais? Boa noite, Bolis. Tudo bem? Aqui no São Bernardo, chuva moderada. É o Emerson Ponte Bretano da KS Tubos. Valeu, Emerson. Grande abraço, viu? Muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. A galera registrando a chuva aqui em Campinas. Olha, você já ouviu falar do Sicredi? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família onde todos se ajudam e vão se beneficiar mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então não perca tempo, faça parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e também pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Chovendo também o Fred Andrade na quarto centenário. Valeu, Fred, um abraço para você. Quem mais aqui? A galera participando, aquele ouvinte que eu não consegui identificar da região do Campo Grande, tá mandando mensagem aqui pra gente. O Pedro tá dizendo que tá chovendo lá também na região americana, Nova Odessa, Sumaré. Valeu, Pedro. Quem mandou a mensagem foi o Zé Carlos, palmeirense, região do Campo Grande. Muita chuva com raios e trovões, Bolis. O Abimael mandando aqui pra gente no Ouro Verde. Pois é, rapaz, tá chovendo forte, hein? Atenção, você que está no trânsito, você que tá passando aqui pela região. Bom, vamos com o CH. O CH também escolheu um tema para comentar. Fala aí, CH. Bolis, eu quero falar do São Bento.
que fez a lição de casa, meteu 3-0 no Rio Claro, o jogo que aconteceu em Sorocaba. E o resultado, né, somado ao empate sem gols da Santista em casa, deixou o São Bento com 13 pontos, continua na Série A3, né? Ou na Série A2, né? Quem caiu para a Série A3 foi a Lusa Briosa, né, Portuguesa Santista, e o Rio Claro. Que bom que na última rodada o time de Sorocaba tenha reagido, mas que sirva de lição. O São Bento não é um time para ficar disputando o rebaixamento, pelo contrário, tem que disputar na ponta de cima. Vamos ver se os dirigentes aprendem com o susto que a cidade de Sorocaba tomou, só se safando na última rodada, mas venceu bem, 3-0. Que bom que o Bentão continuou na Série A2 do Campeonato Paulista. É verdade, foi um susto de fato, mas o São Bento permanece pelo menos na Série A2. Um abraço para o Eduardo José, zagueiro não precisa se tiver 3 laterais esquerdos, joga com laterais, nunca vi isso. Jaime Miller tá pedindo a saída do Zubeldia, técnico do São Paulo. A Nação Soberana pede a volta do Rogério Ceni. Será que o Rogério Ceni hoje deixaria o Bahia para voltar ao São Paulo? Acho pouco provável. Aliás, o Eduardo José está dizendo que o Gustavo 25 vai fazer 25 gols na Série C. Olha, o Tigrão internamente aqui já disse, se ele fizer, se isso acontecer, 25 gols do Gustavo 25 na Série C, ele muda o nome dele ou apelido para Tigrão 25. Passará a ser chamado por um ano de Tigrão 25. 18h51, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços
juros justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. É a reta final do Esporte em Debate, mais 5 minutinhos de programa. Um grande abraço para o Vitor Viana, do Planalto de Viracopos, ligado, sugerindo aqui Nadson Meia, Marcos Nunes, ambos do São Bento, cairiam como uma luva no Guarani. É isso aí, valeu, Vitor, um abraço para você. Vamos com mais mensagens, 971021493. Boa noite, Boris. Wilson de Márcio. Fala, Wilson de Márcio. Vou quebrar minha promessa. Prometi que nunca mais ia falar de Sérgio Rafael, mas não dá para aguentar. Volto a insistir em prorrogar o contrato desse cara. Esse cara não devia nem ter vindo. Vai me dar um ódio, rapaz, te contar. Né? Calma. Não dá mais. Eu vou prometer uma coisa: se a Ponte Preta reformar o contrato desse cara, eu nunca mais participo de nada de esporte em lugar nenhum. Tá louco? Deu pra cansar já. Um abraço, isso demais. Valeu, Wilson de Márcio, sempre conosco, participando. Não tá muito feliz não com a possibilidade de renovação, para não utilizar outro termo aí do Sérgio Rafael. Mais uma, né? Temos mais uma mensagem de áudio. Fala, rapaziada, é Renato Ponte Pretano. Fala, Renato. Quero fazer uma pergunta pro Tigrão aí, mas sem muretar, hein, Tigrão? Aí, Tigrão, vai, tá na escuta. Eu falei pra escolher 2 atacantes entre 5, aí você jogou pra lá, jogou pra cá, escalou o time com 3. Então é o seguinte, pra escolher 2 meias pro seu time, só vale 2, sem mudar ninguém de posição. Você tem Jorge Mendonça, Zenon e Dicá. Quem seriam os seus 2 meias? Abraço. Já o Tigrão vai responder. Antes eu tenho um recado da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Tem temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso Chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região da família Sato, Sato Pai e o Glauco Sato, Sato Filho. Acesse aromadeservas.com.br. Responda para o nosso ouvinte, Tiger. Renato, ele gosta de me complicar, né? Então, Renato, não tem muro aqui não, velho. Tem muro aqui não. Eu jogaria com Zenon, segundo volante / meia, o mestre de cá como meia clássico, estilista, e Jorge Mendonça não é meia, atacante. Então o Jorge eu excluo. Não que não tenha qualidade, um monstro. Mas você colocou o Jorge como meio campista, está enganado. A dupla de área que fez mais gols dos últimos anos, talvez quase que de todos os tempos, e deve ter sido com um ataque fenomenal, dupla ofensiva, Careca e Jorge Mendonça, ou vice-versa. Então, eu excluo o Jorge Mendonça de meio campista. Mas se você me deixar, não achar que eu sou mureteiro, no meio campo já falei dos 2. O Jorge joga um pouco mais pra frente. Ficou bom assim, ô Bolis? Ah, ficou ótimo. Vamos então com o Na Lata para fechar o programa. Responde na lata. Eu começo com o CH. Conversas para renovar esfriam e Payet caminha para os seus últimos meses no Vasco. Com atuações recentes, discretas e alto custo na folha, a tendência é que o francês não fique. Como você avalia a passagem de Payet no futebol brasileiro até o momento, hein, CH? Conversas para renovar. Não, calma, CH, calma. Ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Conversas para a renovação do Payet esfriam. Com atuações recentes discretas e alto custo na folha, tendência que o francês na lata, não fique. CH.
Como você avalia a passagem de Payet no futebol brasileiro? Ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Ruim. E ele pra você? se esperava muito, ele entregou pouquíssimo pro Vasco. Tá bom. E pra você, Tigrão, qual a sua avaliação sobre o Payet? Ruim também. Em cima da segunda questão, quem tem razão de reclamar da arbitragem nesse final de semana? Santos pela expulsão de Zé Evaldo ou Vasco reclamando da linha de impedimento traçada no gol do Flamengo? Os dois ou nenhum dos dois, hein, Tigrão? Quem tem razão na reclamação aí? Nenhum dos dois. Valeu, Tigrão. Grande abraço, até logo mais com a transmissão de Palmeiras e São Paulo. Tiger. Um abraço, Boles. Até já então, se Deus quiser. Valeu, CH. Obrigado aí pela participação. Valeu, Boles. Um grande abraço a você, um abraço especial pro nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Valeu. 8 da noite tem o Edu Pinheiro com concentração. Tchau. Que movimentaram o país no dia de hoje. Olá.